Fala, turma, bem-vindos, bem-vindas ao Instituto Suassuna. A gente vai falar hoje sobre neuropsicologia. Como é que a neuropsicologia pode ajudar? Então, vem nessa comigo. Turma, neuropsicologia. Como é que a neuropsicologia, então, ela ajuda a gente a entender o mundo? Para que serve esse negócio? Então, a gente teve um vídeo anterior que a gente explicou um pouco mais o que é a neuropsicologia, e agora eu quero te falar com você sobre como é que a neuropsicologia pode ajudar. Então, só para você lembrar, se quiser voltar lá no vídeo anterior, a gente já falou sobre isso, e não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, clicar no canal, ligar sininho, enfim, tá? Então, assim, neuropsicologia é aquele campo interdisciplinar, faz a intersecção entre a psicologia e a neurociência, e hoje a gente vai falar de como é que ela ajuda, né? Então, como é que a gente pode fazer? Né? No vídeo passado a gente falou sobre as diferentes áreas de aplicação, mas, então vamos lá. A gente tem que entender que a neuropsicologia ela é uma ferramenta fundamental. Turma, então anota aí para mim, ferramenta fundamental para a gente compreender. Então, primeiro ponto, compreender. Segundo ponto, tratar. Então, para que a gente vai fazer? A gente vai tratar diversas condições que vão afetar o cérebro e o comportamento humano, tá? Então, compreender e tratar. Vou falar aqui embaixo algumas coisas para você e eu quero que você anote muito e que você entenda como isso pode fazer diferença aí na sua carreira. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala sobre neuropsicologia, todo mundo já sabe, é de fazer um diagnóstico. Todo mundo pensa nisso, né? Vamos fazer um diagnóstico, mas o diagnóstico aqui dentro do Instituto Suassuna, na nossa pós-graduação, a gente sempre vai pensar num diagnóstico diferencial, num modo como você possa fazer um diagnóstico, sim, de uma forma bem feita, sabendo aplicar testes, sabendo tudo isso que a gente já vem conversando aqui, né, os testes que você sabe como é que são, testes neuropsicológicos, mas o principal disso, turma, é a gente saber fazer isso de uma forma diferente. Saber o nome do transtorno, anota aí para mim, por favor. O nome da patologia não diminui a dor da pessoa. Não diminui em nenhum momento. Então, o que eu preciso que a gente faça quando a gente vai falando sobre diagnóstico dentro de neuropsicologia é pensar para além de um diagnóstico que dê apenas um nome. A gente apresenta lá um monte de folha, nesse monte de folha tem um monte de gráfico, e no final tem o nome da patologia, ou da indicação da patologia, ou da possível patologia daquele indivíduo. Muitas vezes, turma, isso causa muito problema com os pais, muito problema com as escolas. Por quê? Porque apenas um nome não diminui a dor dessa família. Talvez até aumente. E mais, aumenta o estigma desse indivíduo. E esse é um problema social. A gente tem que pensar aqui no Instituto Suassuna, a gente tem pensado numa psicologia atuante, numa psicologia que te leve cada vez mais para uma atuação presente. Então, eu tenho que colocar você no mercado de trabalho mudando a sociedade. Por isso a gente oferece a pós-graduação. Não é uma pós-graduação só por fazer a pós, tá? Eu quero realmente que você mude a nossa sociedade. É muito fácil a gente mudar do país, difícil é a gente mudar o nosso país, o nosso contexto, e é isso que eu quero trazer aqui para você, tá bom? Então, quando a gente fala em neuropsicologia, quando a gente fala em diagnóstico, eu quero dizer para você que a gente vai sim ensinar você na pós-graduação a fazer um diagnóstico preciso, e mais do que isso, um diagnóstico mais que a gente chama de diferencial. Né? Diferencial por quê? Porque eu vou acolher essa família, eu vou acolher esse indivíduo, eu vou acolher essa escola, eu vou acolher esse contexto como um todo. Então, eu não vou só ali no diagnóstico dar um nome, e eu preciso também desse nome, tá? Mas eu não vou só falar de uma condição específica do indivíduo, como também dar condições específicas para que essa família lide com isso de uma forma diferenciada. Beleza? O segundo ponto que eu tenho para trazer para você dentro aqui do Instituto, que a gente faz na pós-graduação, é te ajudar no planejamento do tratamento. Tá? Então a gente foi lá, fez o diagnóstico daquela pessoa, acolheu o pai, acolheu a mãe, acolheu a escola, porque às vezes o professor também está perdido nisso tudo. E como é que a gente pode planejar um tratamento? Então, com base nesse resultado da avaliação, o que a gente vai ter? A gente vai oferecer para esse neuropsicólogo uma recomendação de tratamento. Então, quais são as terapias necessárias para esse indivíduo? É uma terapia A, uma terapia B? E aí vamos lembrar aqui, turma, não vamos ficar julgando as terapias não, tá? Vamos fazer com que essas terapias sejam complementares, porque a psicologia, ela versa sobre o ser humano, ela não versa sobre uma abordagem ou outra, tá bom? Então, quais são as possibilidades terapêuticas? Quais são os neuropsicólogos que trabalham na reabilitação que eu posso indicar? Então, quais são as intervenções, às vezes, comportamentais que eu preciso fazer? Então, anota aí, a gente vai fazer um planejamento, e esse planejamento a gente vai apontar as terapias, apontar reabilitações que sejam interessantes para esse caso ou para aquele caso, e
principalmente quais são as intervenções comportamentais que a gente pode fazer. Então, dentro desse planejamento de tratamento, inclusive a gente tem uma pós mais específica ainda para aqueles psicólogos que são realmente atuantes, aquelas psicólogas que gostam mesmo de ir a fundo. A gente tem o processo de reabilitação, que aí é uma pós-graduação separada, que vai te colocar assim à frente no mercado, né? Porque a reabilitação, a gente já falou em outros vídeos aqui, a reabilitação não trabalha apenas com TDAH, autismo, né? Com esses diagnósticos. Tem muito mais, aí depois você vê o curso lá que a gente fala sobre isso, tá? Um terceiro item é a reabilitação cognitiva, né? A gente está falando aqui sobre reabilitação cognitiva, é isso mesmo. Então, quando a gente vai falar sobre reabilitação, nessa pós específica, o que eu tenho aqui para você? Eu tenho que o paciente, cada um vai responder de um jeito. Né? Então, por exemplo, eu já fui submetido, como tem TDAH, eu já fui submetido ao CogMed. O CogMed serviu para mim, mas para algumas outras pessoas ele não vai servir. Então, dentro dessa possibilidade, né, de intervenções comportamentais, terapias cognitivas, outros tipos de terapia, tem a reabilitação. Dentro da reabilitação, que é o terceiro ponto que eu trago aqui para vocês, a gente tem um mundo gigantesco, porque a gente vai oferecer diferentes e diversas técnicas para a gente melhorar essas funções cognitivas desse indivíduo. Então a gente vai melhorar a memória, a gente vai melhorar a atenção, a gente vai melhorar o raciocínio, tá? E aí cada caso vai ser um caso diferente. Por isso a gente fez uma pós-graduação específica sobre reabilitação para você. E o quarto item, que eu acho que é importantíssimo, a gente já falou sobre isso aqui, mas é o apoio educacional e ocupacional. Tudo bem, a gente vai ajudar essa mãe, a gente vai ajudar esse pai lá na escola. Beleza, né? Então fomos lá, ajudamos a escola, ajudamos o pai, a mãe, mas existe um apoio educacional que o neuropsicólogo pode fazer. Ele pode ajudar a determinar quais são as necessidades educacionais daquela criança, quais são as necessidades educacionais daquele indivíduo, daquele adolescente, quais são as dificuldades de aprendizagem específicas que aquele indivíduo apresenta. Então, saber disso tudo faz com que a gente contribua com a psicologia, que a gente não fique com uma psicologia só de Instagram, de Facebook, não. Com uma psicologia atuante, que vai na escola, que está junto com esse adolescente, que está junto com essa criança, que está junto com essa família. Então, esse apoio educacional, a gente vai mostrar para a escola, a gente vai mostrar para a mãe, para o pai, as dificuldades de aprendizagem, a gente vai auxiliar nessas aulas, nessa transição de um tipo de prova para outro tipo de prova, mais tempo para a prova, menos tempo para a prova, como é que funciona isso? E anota aí para mim, anota, em adultos a gente pode auxiliar na transição de carreira. Tá? Então, a gente pode pegar a neuropsicologia e auxiliar uma transição de carreira muito mais fundamentada, tá? Por exemplo, depois de uma lesão cerebral, ou mesmo aquele adolescente ou aquele indivíduo, né, o jovem adulto que está querendo mudar de carreira, a neuropsicologia, a partir de identificar, por exemplo, eu tenho TDAH, né? Como eu tenho TDAH, quando eu for me colocar no mercado de trabalho, não adianta me colocar, por exemplo, para pilotar avião. Né? Imagina eu ficar quietinho lá pilotando um avião. Então, esses testes neuropsicológicos que a gente apresenta para você na pós-graduação, eles também vão te ajudar a ajudar essas pessoas numa reorientação profissional ou ocupacional, como você queira chamar por aí, tá? E com tudo isso, turma, o quinto item, só para a gente, para ficar mais redondinho aí para você, adoro colocar 5 coisas, né? Mas a melhoria da qualidade de vida. A melhoria da qualidade de vida, porque quando eu abordo esses aspectos cognitivos, eu também estou abordando os aspectos emocionais, eu também estou abordando os aspectos comportamentais de uma patologia ou de outra, independente de qual for, e eu estou contribuindo para essa família, eu estou contribuindo para a mãe, eu estou contribuindo para o pai, e aí a gente vai contribuir significativamente para uma melhoria da qualidade de vida, não só do indivíduo, não só do paciente, mas de todo mundo que está à sua volta. Combinado? Então, deixo aqui para vocês esse convite, venha fazer a pós-graduação com a gente, porque a neuropsicologia ela pode ajudar em diversos fatores. Coloquei aqui 5, que são os principais, ao meu ver, fechei aí com esse quinto, que eu acho que para mim assim, é maravilhoso, quando a gente consegue ver a qualidade de vida, inclusive foi o tema do meu doutorado, depois posso deixar o link aí para vocês. Beleza? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos lá para o próximo vídeo. Não esquece, assina aí, curte, fala o que você achou, me pergunta, vamos trocar e vamos fazer isso junto. Combinado? Um abraço. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com. Diga sim para o seu futuro.